Palavra do presidente-geral, confrade Renato Lima. Hoje falaremos sobre os 181 anos do Conselho Geral. O Conselho Geral foi uma criação assim maravilhosa dos nossos fundadores para manter a sociedade de São Vicente de Paulo unida, com a mesma regra, com os mesmos fundamentos, com os mesmos princípios, com o mesmo modus operandi, o mesmo trabalho, as visitas domiciliares, as obras, enfim, que ela crescesse em unidade em todo o planeta. O Conselho Geral foi criado numa reunião dos fundadores no dia 14 de julho de 1839. Eles fizeram uma reunião em que eles decidiram o desmembramento do Conselho de Direção, que era o único conselho existente até então, e o Conselho de Direção ele foi dividido entre Conselho Geral e Conselho de Paris. O Conselho de Paris para cuidar das conferências da França, naquele momento eram 16 conferências, e o Conselho Geral para cuidar das conferências fora da França, que já eram 22 conferências, ou seja, já havia mais conferências fora da França do que na própria França em 1839. E a primeira reunião do Conselho foi 21 de julho de 1839. Então, a data de nascimento, a data oficial de criação do Conselho Geral é 21 de julho de 1889, por isso que agora, em 21 de julho de 2020, estamos a comemorar 181 anos do Conselho Geral. O Conselho Geral passou a se chamar Conselho Geral Internacional somente em 1967, quando houve a fusão com o Conselho Geral de Bolonha. Até então, se chamava Conselho Geral de Paris, e havia em Bolonha, na Itália, o Conselho Geral de Bolonha, que era do ramo das consórcias, o ramo feminino. Com a fusão, passou a se chamar Conselho Geral Internacional. Bem, no site do Conselho Geral nós temos toda essa história, nós temos a foto de todos os 16 presidentes gerais até agora, nós temos livros, PDFs de livros. Temos a primeira ata, a ata da primeira reunião do Conselho Geral está lá no site do Conselho Geral. Então, nós temos feito um trabalho no sentido de divulgar cada vez mais o Conselho Geral. Temos que amar o Conselho Geral, valorizar o Conselho Geral, ver a importância que ele tem, não só como protetor da regra, não só como guardião da unidade dentro da nossa sociedade, mas também como indutor de crescimento, como farol e modelo de referência para todos os países. Por isso que é importante que os países façam sua doação generosa anual ao Conselho Geral. É importante que o Conselho Geral remeta aos países, quando é necessário também, uma ajuda amorosa, especialmente em casos de desastres naturais, ajuda humanitária. Então, é uma via de mão dupla. O Conselho Geral é importante para os nacionais, assim como os nacionais, que são os membros natos do Conselho Geral, são importantes para o Conselho Geral. E algumas curiosidades aí dos nossos ex-presidentes gerais, O primeiro presidente geral, Emmanuel José Bailly de Surcy, ele ficou até 1844. Depois ele passou o bastão para Jules Gosselin. Jules Gosselin ficou pouco tempo, ficou só 4 anos, foi que ficou menos tempo na sociedade, como presidente geral. Mas as cartas circulares de Jules Gosselin são muito bonitas, inclusive eu venho citando aí em alguns dos meus recentes artigos, na própria carta circular nossa, anual, e agora recentemente na pandemia, em alguns trabalhos que eu venho publicando, tenho citado muito Jules Gosselin. Vamos estudar mais ainda a história dele. Depois veio o terceiro presidente-geral, Adolphe Baudon. Esse ficou 38 anos como presidente-geral, perdeu uma perna na Revolução Burguesa de 1848, tem uma história linda. Foi nele também que as conferências de jovens, as conferências juvenis em colégios teve um crescimento muito grande. Logo depois de Baudon veio o confrade Antonin Paget,
Antônio Pagé, que foi o confrade que virou o milênio, né, de 1800 para 1900, foi o confrade que foi presidente na virada do milênio. Depois Paul Calon ficou ali entre a virada do milênio até a Primeira Guerra Mundial, e foi na gestão dele que a Missa das Quatro Intenções foi criada, que depois passou para se chamar Missa das Cinco Intenções. Depois, em seguida, o confrade Louis de Rendencourt, que foi o presidente quando surgiu a Primeira Guerra Mundial. Foi um momento muito complicado para a humanidade, para o Conselho Geral também. As cartas de Rendencourt falam muito da guerra, dos horrores da guerra, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra de trincheiras, e dizem que ela só terminou mesmo por conta da gripe espanhola, que as pessoas estavam mais morrendo da gripe, da pandemia da gripe espanhola, do que, de fato, de tiro, de bala, de ser atingido durante a guerra. Depois, Henri de Verger, que pegou o momento entre as guerras, né? E justamente ele começa quando acaba a Primeira Guerra e começa a Segunda Guerra. Jacques Ziller, que foi o 8º presidente-geral, que foi o presidente durante a Segunda Guerra Mundial. Também as cartas do confrade Ziller são muito bonitas, eu tenho estudado e vou fazer um artigo sobre isso. Aí depois então veio Pierre Chouart. Pierre Chouart, ele foi o grande arquiteto da unificação com homens e mulheres, e também a regra de 1969 só surgiu porque ele também fez toda uma grande articulação entre os conselhos. O confrade Henri Jacob foi o 10º presidente-geral. José Roast foi o 11º presidente-geral. Aí na sequência, até esses eram todos franceses. Amin de Tarrazi, Amin Abu Hamad de Tarrazi, era sírio, era libanês, né? Filhos de libanês, mas nascido na França. Então é considerado, seria franco-libanês, né? Também francês, mas também muito cultuado no Líbano. Inclusive o irmão dele, Nadine, foi presidente do Conselho Nacional do Líbano, e os dois, Amin e Nadine, estão enterrados em Beirute, no Líbano. Eu inclusive estive lá e visitei o túmulo dele. Então o Amin teria sido o último, meio francês, meio libanês, né? O 13º foi o César Augusto, o primeiro português, né? Primeiro que falava a língua portuguesa, uma grande alegria para nós que falamos português. O César Augusto foi um doutor, um professor. Foi na Assembleia dele de Fátima que aprovamos a logomarca internacional da sociedade, então realmente um homem de muita visão. Logo depois, o 14º foi o confrade José Ramon, e o 15º, vocês conhecem bem, o confrade Michael Tio, que foi o nosso antecessor, e de 2016 para cá eu tenho sido aí o presidente-geral. Tenho a honra, o privilégio, a alegria de poder ocupar essa função. Peço suas orações, porque não é uma tarefa fácil, né? Temos que compatibilizar aí 151 países, com culturas diferentes, com línguas diferentes, às vezes com visões diferentes da nossa sociedade, mas o Conselho Geral existe aí para isso. Muito obrigado a todos vocês que nesse dia 21 de julho colocaram nas intenções das missas as intenções pelo Conselho Geral. Obrigado a todos vocês também que na coleta de Osanã são muito generosos e fazem com que o Brasil sempre tenha um papel de protagonismo nas doações que o Brasil faz ao Conselho Geral Internacional. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Rezem pela memória de todos os presidentes gerais falecidos e os outros dois que estão vivos também, José Ramon e Michael Tio, e eu, obviamente, também. Nós três que estamos vivos pedimos as suas orações, e os que já faleceram também, que estão lá no céu, obviamente fazendo parte da Conferência Celestial, esperando que o mundo vença essa pandemia, que a pobreza diminua, que as pessoas sejam mais amorosas, mais caridosas, e que a gente possa ultrapassar todos os desafios da nossa vida. Perdão pelo áudio um pouco longo, mas a história do Conselho Geral é muito rica, é muito grande, e eu estimulo a todos a conhecerem cada vez mais essa beleza e a importância que é o Conselho Geral para a nossa sociedade de São Vicente de Paulo. Confrade Renato Lima, nessa mensagem especial para Brasil, Portugal e os países que falam português na África e o Timor-Leste também. Grande abraço, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.